Com relação aos negócios, nós devemos ser mais pragmáticos ou devemos usar a nossa fé? Devemos ter fé de que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Até que momento a fé, ela ajuda, ela atrapalha ou ela não deve estar, em hipótese nenhuma, relacionada com aquilo que nós fazemos? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com vocês. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Muito bom E estar aqui aí? mais uma vez, trazendo esse conteúdo para vocês. Pois é, cara. E aí? A fé te ajuda ou te atrapalha nos teus negócios, cara? Rapaz, eu posso te dizer que a fé, ultimamente, se é que eu Ah. posso dizer assim, nos últimos 41 anos, ela tem me ajudado muito. Você falou nos últimos 41, eu pensei que era nos últimos 41 minutos. Nos últimos 41 anos, tem me ajudado bastante. Perfeito, cara. Comigo também tem acontecido assim. Mas há momentos em que as pessoas elas colocam tudo na fé. Elas depositam todas as suas esperanças na fé. Eu tenho fé, eu ajoelho, eu oro, eu peço, eu tenho fé de que as coisas vão se encaminhar como eu espero, porque eu tenho fé. Mas será que só ter fé faz as coisas virarem? Será que há momentos em que a gente precisa dizer, opa, eu tenho fé, eu estou lá, eu estou fazendo a minha parte, mas tem um determinado momento que exatamente isso. Você precisa entregar aquilo que é responsabilidade sua. A fé ela não pode simplesmente chegar lá, abraçar tudo e dizer, deixa comigo que eu vou resolver. É exatamente esse limite que a gente vai tratar aqui hoje. Nós temos, já falamos aqui algumas vezes, nós temos um sistema na nossa cabecinha lá, é como se tivessem duas gavetas, uma gavetinha que tem um tal de sistema límbico, que é aquele bem antigo, bem primitivo, e esse cara, ele quer sempre um resultado mais imediato, ele quer sempre ver as coisas acontecendo, você fazendo e as coisas acontecendo. Se as coisas não estão acontecendo, essa parte do seu cérebro, essa gaveta, ela entende que você precisa mudar, que aquilo não está dando certo, que o que você está fazendo está errado, e ela diz que você precisa mudar de atitude, você precisa buscar uma outra forma de fazer ou uma outra coisa para fazer na tua vida. Já a outra gavetinha que nós temos, que é o nosso neocórtex, né, que é mais recente, que ele analisa, racionaliza as coisas antes da tomada de decisão, esse cara, por mais racional que ele seja, ele é um cara que ele tem ali a condição também de racionalizar a fé. Porque nós já falamos aqui sobre o exemplo de uma construção. Você vê ali que aquela base está sendo feita, você sabe que a base está sendo feita, mas você não visualiza resultado em relação à construção da casa. Esse resultado que você consegue imaginar acontecendo lá na frente, você só consegue imaginar porque você tem fé de que isso vai acontecer uma hora. E esse é um aspecto da gente olhar para a fé. O outro aspecto é dizer assim: pô, eu estou aqui fazendo a minha parte, a coisa está difícil, eu não estou vendo os resultados acontecerem na minha vida, e aí eu junto a minha fé, a fé que eu tenho em Deus, numa força maior, qualquer seja ela que você acredite, porque aqui nós não fazemos distinções. O Emerson é evangélico, eu sou católico e a gente se dá super bem e nunca tivemos nenhum problema com relação a isso. Então não importa qual seja a tua fé, mas acreditamos aqui, com base na nossa própria experiência, que naquele momento em que nós fizemos tudo o que era possível, a outra parte, a fé fez. A fé fez. A outra parte, a fé construiu. Então, eu acredito, o meu ponto de vista aqui, claro que a gente vai discutir mais a respeito disso, mas o meu ponto de vista é que há partes do negócio em que a gente precisa entregar o nosso esforço e há um complemento disso que a fé se encarrega de fazer. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso, Emerson? Perfeito. Eu lembrei aqui, Anderson, de uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem ali um pouco com a fé também, que é a sorte, né? As Sim. pessoas estão fazendo agora, não, tive sorte, e aí se confunde um pouco esse terminologia sorte com fé que aquilo ia acontecer. E eu tive um chefe, cara, você falava aí, eu lembrei, na verdade, Ah, ele era o presidente de uma empresa que eu trabalhei, eu tinha 21 anos quando eu entrei nessa empresa, ou seja,
há pelo menos 20 anos atrás, ele falou uma frase, o nome dele eu lembro até hoje, Ricardo Hertal. Ele falou o seguinte: gente, sorte, eu sempre tive sorte na vida. E sabe o que era sorte para mim? Ele falava: é aquilo que começa às 6, 7 horas da manhã e não tem hora para acabar. E com isso, começando às 6 horas da manhã e não tendo hora para acabar, fazendo o que eu tinha que fazer, eu sempre tive muita sorte na vida. E isso me fez, né, ser presidente dessa grande companhia, e era uma grande companhia na época que eu trabalhava. Uma outra coisa que eu lembro também é a história de Tiger Woods e de grandes atletas aí também, posso citar outros, mas Tiger Woods é aquele atleta do golfe, isso. E ele falava, Isso. gente, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É impressionante, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E a fé, ela, né, é muito parecida com isso. Você deu um exemplo muito bom. Se você vai começar a construir uma casa, construir um edifício, você está lançando as bases desse edifício, você tem fé que, com o passar do tempo, você vai ter um edifício construído ali com as salas, com os apartamentos, da forma como você projetou. Então, você tem fé que aquilo vai acontecer porque você sabe o que você tem que fazer e você começa a fazer. E óbvio, essa é uma fé palpável, é uma fé tangível. Porém, em alguns momentos, por mais que você saiba que o que você tem que fazer e o resultado que aquilo vai dar, você tem a fé também no sobrenatural. Não é apenas uma fé natural. Quando você faz coisas novas, principalmente, ou você vai chegar num momento ou num local que você nunca fez, você depende muito da fé. Ainda que eu saiba que o Anderson já construiu uma casa, ainda que muitos engenheiros me disseram que esse é o caminho, eu que nunca construí uma casa, quando lanço os alicerces, eu preciso ter fé para que aquilo se realize, porque aquilo nunca aconteceu comigo. Aquilo é algo novo. Nos negócios, que é a proposta de hoje, não é diferente. Nós, Anderson e eu, nós já começamos algumas empresas, desenvolvemos algumas empresas, estamos envolvidos com algumas empresas. Anderson tem aí alguns CNPJs, eu tenho alguns CNPJs aqui. E o que acontece? Na primeira empresa que a gente montou, por mais que a gente tivesse muita experiência, e aí você pode dizer depois aí, você também passou por isso, tivesse experiência em grandes corporações, soubesse contratar, soubesse recrutar, soubesse treinar, tudo aquilo com os recursos da companhia em que nós trabalhávamos, quando a gente se deparou com o nosso CNPJ, contratar para nossa empresa, fazer aquilo para a gente. E, gente, eu estou falando aqui de duas pessoas que atuavam no mundo corporativo como se aquele negócio fosse nosso. Eu muitas vezes chegava às 7 horas da manhã e saía 8, 10, algumas vezes até mais tarde, para entregar o resultado proposto pela companhia. Eu tratava aquilo como fosse meu. Quando eu fui para o meu CNPJ, eu tive que comprar ali os primeiros computadores, alugar a sala, olhar para o recurso e saber o compromisso, eu tinha que contar com muita fé, porque aos olhos humanos, eu sempre olhava assim, cara, será que isso vai dar certo? Pairava sempre uma dúvida. E essa dúvida eu só conseguia equilibrar com fé, com a certeza que aquilo ia dar certo. Mas não deixando de fazer aquilo que eu sabia que tinha que ser feito. E mesmo fazendo tudo que eu sabia que eu tinha que fazer, eu ainda contava com a fé, porque eu não tinha certeza que daria certo. Como é que foi contigo antes? Foi parecido? Foi mais ou menos igual? Foi igual? Cara, foi bem difícil. Primeiro mudar essa chave. Você sair Uhum. da função de empregado para empreendedor, para empregador. Para mudar essa chave, porque nós temos um mindset quando você está ali sobre empreender no CNPJ dos outros, né? Como a gente fala aqui, você pode errar, você pode cometer equívocos, que você vai ter outras oportunidades, porque o dinheiro ali, a empresa está preparada para isso, né? Ela tem caixa, ela tem reserva. Quando é o teu dinheiro, cara, e eu vou te falar, na minha situação, acho que a sua era parecida, a gente só tinha aquele dinheiro, então ou era dar certo, ou era dar certo. Mas aí, voltando para aquilo que eu falei no início, você tem que entender o que que você precisa fazer, o que que depende de você, do teu trabalho, do teu empenho, ter um mínimo de planejamento. A experiência, a bagagem que nós tínhamos ajudou muito nesse processo. E eu tenho certeza que vários dos equívocos que nós cometemos,
as frustrações, as coisas que deram errado enquanto nós estávamos desempregados, serviu muito para a gente eliminar algumas etapas desse processo e eliminar algumas perdas. Mesmo assim, elas ainda aconteceram. Mesmo assim, elas ainda, experiências novas que nós tivemos que viver no campo de batalha, e nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, elas ainda aconteceram, mas em menor escala se a gente tivesse começando isso sem experiência alguma. Mas aí, quando você emprega o teu trabalho, emprega o teu plano ali, coloca ele em ação, e você se dedica naquilo, você conversa, né, com a entidade maior, olha para o alto e diz, ó, minha parte aqui, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tudo, o que eu podia, a minha dedicação, a minha mente, a minha criatividade, tudo que eu podia, o meu coração eu entreguei. Agora, daqui para frente, é contigo. Me ajuda nessa aí, porque eu preciso colher um resultado lá na frente. Então é mais ou menos assim, cara. Foi mais ou menos assim que eu agi e as coisas foram acontecendo. Eu estou aqui em Campo Grande, como a gente falou aí, falava antes de começar a gravar, no Mato Grosso do Sul. E, sei lá, deve ser a sexta, sétima vez que eu venho a Campo Grande. A primeira vez que eu vim a Campo Grande, eu não sabia nem como é que chegava em Campo Grande. Então, pus lá no GPS Campo Grande e vim para cá, beleza. Cheguei aqui, morava em Maceió ainda. Então, você imagina, eu vim para uma cidade que estava a 3.300 quilômetros de distância do lugar onde eu morava. Porra, 3.300 quilômetros, cara. Você faz um tour pela Europa inteira, 3.300 quilômetros. E aí cheguei aqui, uma região diferente, pessoas diferentes, tem uma colônia japonesa muito forte aqui, o pessoal do agro é muito forte. Então é outra cultura completamente diferente do Nordeste. E eu tinha um plano, eu tinha uma ideia, eu imaginava mais ou menos o que eu ia fazer, replicando aquele trabalho que eu fazia no Nordeste, com aquele perfil de cliente, com aquele perfil de negócio. E cheguei aqui, era outro mundo, era outra realidade. E eu, com aquela mentalidade, buscando aquele perfil de negócio, cara, olhei, disse, não vale a pena. Não vale a pena esse lugar aqui. Não... Para o meu negócio, ele não serve. Fui embora com aquela sensação de que eu nunca mais voltaria aqui. Até que depois que eu voltei para casa, eu comecei a analisar, fui pesquisar um pouco mais sobre a região. E eu disse, cara, acho que lá é um pouco diferente a coisa. Comecei a andar ali pelo estado do Goiás, eu disse, eu acho que é mais ou menos isso aqui. Voltei a segunda vez com a outra visão, outro aspecto. Eu disse, porra, cara, dá para sair negócio, mas com um outro perfil de negócio. E aí começou esse trabalho. Mas se eu não tivesse tido a fé de que não é possível uma cidade próspera como essa, uma cidade que tem um PIB elevadíssimo, que gera riqueza para o país, não é possível que daqui não saia negócio. E aí eu tive essa expectativa, eu tive essa experiência, e alguma coisa disse, cara, vai lá e volta. Volta que você estava errado. Dito e feito, cara. Então já venho aqui pela sexta, sétima vez, e as coisas elas vão acontecendo. Se eu tivesse deixado do lado a fé, eu não estaria gravando esse vídeo com você aqui hoje. O nosso próprio negócio aqui, o MCA, sim, porque o MCA também é um negócio. Nosso objetivo aqui é contribuir. E eu vi ontem, Emerson, uma coisa bem interessante, cara, aqui na missa ontem, né? O padre aqui, padre Wagner Divino, o cara é fantástico, o cara tem uma homilia, cara, fantástica. E ele casa a homilia dele com empreendedorismo. Então, cara, pô, apaixonei na homilia dele. A gente, sei lá, a última vez que eu estive aqui no meio do ano, eu vim com a minha família, porque o meu trabalho permite isso. De vez em quando eu posso trazer a família junto e a gente faça o trabalho e a gente acaba tendo esse momento aí juntos, né? Então é bem bacana. E nós vimos a homilia desse padre, cara, e eu achei fantástico. Ontem à noite foi com ele também. E interessante porque ele falava exatamente sobre isso. As pessoas têm metas, elas têm planos e elas têm objetivos para o ano. E ele diz, como é que está o teu ano? Teu ano está terminando. E aí? Como é que estão os teus objetivos? Como é que estão tuas metas? Como é que a academia, você começou, não começou? Aquela dieta começou, não começou? O negócio que você ia empreender, decidiu empreender, não decidiu, está com medo?
como é que estão as coisas? Mas como é que está a tua meta e os teus objetivos em relação ao próximo? Como é que está a sua contribuição, seu nível de contribuição em relação às outras pessoas? Você tem feito coisas, você tem feito ações em prol do próximo? E aí eu refletia, cara, que o MCA, ele acaba sendo esse grande canal que nós temos aqui de poder contribuir de alguma forma com as outras pessoas, com a nossa mensagem, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, com a nossa experiência. Então, o MCA, ele é um negócio, mas ele tem um papel social que é muito importante, porque a primeira coisa que a gente faz aqui quando traz essa mensagem é poder levar alguma coisa de construtiva e que possa colaborar diretamente no crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então eu refletia sobre isso e dizia, porra, eu acredito que nós estamos construindo um negócio que ele tem esse papel. Então eu acredito que estamos encaminhados com relação a essa parte do social, a essa parte do incentivar as outras pessoas, quebrar barreiras, derrubar crenças, aquelas que já foram muito fortes em nós e que nós, de algum modo, conseguimos vencer, transpor. Temos outras que estamos trabalhando, mas aquela que nós conseguimos transpor, vencer, nós estamos aqui, de alguma forma, contribuindo para as outras pessoas. Então, isso é parte da fé que nós temos, que o MCA vai conseguir cada vez mais contribuir numa escala muito maior. Hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui, 21 de novembro de 2022, ainda é um canal que tem um alcance baixo, ainda é um canal que tem uma limitação de público, mas prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Esse canal ainda vai chegar muito longe e nós ainda vamos escalar muito a nossa mensagem. Por quê? Porque nós temos fé e temos agido e trabalhado para que isso de fato aconteça. Espero que vocês tenham entendido esse paralelo que eu falo, com o que eu falei aqui com relação ao tema principal do nosso vídeo hoje, Emerson. Eu acho que sim, acho que as pessoas entenderam. Enquanto você falava aí, me veio à mente uma história e vai ficar muito claro a ligação e a importância da fé e dos negócios andarem juntos. E aí, gente, eu não descarto que muitas pessoas vão ter sucesso, vão ter negócios prósperos, independente da fé da qual a gente está falando aqui. Muitas pessoas podem ter sucesso, porém, esse sucesso sem fé, ele deixa algumas lacunas no meio do caminho. E essas lacunas, elas só podem ser preenchidas pela fé. Quando não é preenchido pela fé, a gente vai ouvir alguma coisa do tipo: nunca é o suficiente, sempre vou querer mais, sempre preciso de mais. Não está ligado diretamente a um propósito. E eu lembrei de uma história aqui que é do William Colgate. Talvez pelo sobrenome vocês já vão saber do que se trata. Você conhece a história do William Colgate, Anderson? Não conheço, não. William Colgate, o sobrenome já diz, né? Foi o criador aí da Colgate, Palmolive e tem outras marcas aí, né? Ele é do século XIX, E o William Colgate vinha de uma tradição protestante e ele migrou para os Estados Unidos e começou ali a fabricar sabonetes, né? E ele fez um voto ali com o Senhor, ele fez ali a sua oração e decidiu que cada dólar que ele ganhasse naquele empreendimento, ele tiraria uma parte para investir em causas sociais, em causas missionárias, em propagação da fé de alguma maneira. E quando ele começou o seu negócio, né, foi progredindo, foi evoluindo, foi prosperando ali o seu negócio, ele começou com um percentual dos seus ganhos, esse percentual chegou ali a 10%, depois a 20%, depois a 30%, depois 40%, e no auge aí da sua vida, tem pessoas que narram que 90% de tudo que ele tinha de lucro, ele revertia para causas aí em benefício do próximo. Ele é um sinal de alguém que migrou para um país estranho sem nada, mas com fé que ele construiria uma empresa gigantesca desde o início. Ele colocou a sua fé em primeiro lugar. De tudo que ele ganhasse, ele ajudaria para ajudar o próximo, para contribuir com o próximo, para fazer diferença na vida do próximo. E ele chegou a um lucro tão estratosférico que ele vivia com 10% e 90% ele doava para a caridade. Diz aí se isso não é fé.
Pensa hoje em qualquer negócio, no seu negócio, Anderson, no meu negócio, é quase inimaginável a gente pensar em viver com 10%. É claro, se você fizer um voto aí de pobreza, né? Mas é quase inimaginável você viver com 10% e doar 90% para a caridade. Isso, gente, só é possível para alguém realmente que exerce a fé. Não é uma coisa ou outra, um negócio ou a fé. As duas coisas têm que andar juntas. E o exemplo aí do William Colgate, recomendo que você procure aí na internet, com certeza vai ter essa história em mais detalhes sobre a fé e a prática da caridade desse homem que deixou uma marca no mundo. Hoje, provavelmente você consome algum dos produtos das indústrias Colgate espalhadas aí na sua casa, no seu guarda-roupa, talvez aí no seu banheiro. Não tenha dúvida disso. Então, a fé, acho que contribui com o que o Anderson falou, a fé e os negócios precisam andar junto. E aí eu destaco um outro lado, não adianta, eu acho que o Anderson vai falar sobre isso também, não adianta você só ter fé, mas não ter também uma prática ali, né? Eu tenho fé que um prédio vai construir, e aí você fica lá na rede, deitado, só esperando o prédio ser construído, não vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou ser promovido, mas eu chego atrasado, saio mais cedo, entrego o relatório fora da hora. Oh, eu tenho fé que eu serei o melhor médico do Brasil, mas não vou para a faculdade, não estudo para o vestibular, vou lá e peço para os outros me passarem cola. E aí, ó, me desculpa, isso não é fé, isso é ingenuidade, para não falar uma palavra pior. Fé, você tem que trabalhar arduamente. E aí tem uma frase que eu acho que é do Brunet, você tem que crer como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Não é isso, Anderson? A prática, ela ela cria a excelência. Se você, como o Emerson colocou aí, só tem fé e não age, me desculpa, né? O Emerson usou uma palavra suave para falar, mas isso é coisa de preguiçoso. Isso é coisa de gente que está colocando a sua. Pode olhar o perfil das pessoas que dizem, eu tenho fé, mas não age, são aquelas pessoas que são as primeiras a colocar a culpa em outras coisas, ou circunstâncias, ou outras pessoas. São aquelas pessoas que têm o perfil total do vitimista. Então, esse perfil é o perfil que não vence. É o perfil que está ali. Igual nós vemos aqui, é comum encontrar. Eu ando muito pelo centro da cidade, é muito comum ver uma pessoa com a Bíblia embaixo do braço, pregando a palavra, e ela passa o dia inteiro ali fazendo aquilo. E ela prega a palavra, ela prega a palavra, e ela está no outro dia de novo. E aí você acompanha essa pessoa e vai ouvir, entender um pouco da história dela, vai entender um pouco do que ela faz. Essa pessoa, ela mora muito ruim, ela tem muita dificuldade de se sustentar, ela tem muita dificuldade de estudo, ela tem muita dificuldade de avançar de patamar na vida. Então, assim, pô, beleza, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos orar, vamos praticar a nossa religião, mas só isso não basta. Só isso não te coloca para frente, só isso não faz você avançar. Tá lá na Bíblia, né? Bíblico, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Então faça a tua parte. Se você não fizer a tua parte, não vai acontecer. Não vai vir um milagre e jogar ali na tua mão e dizer. É a mesma coisa das pessoas que têm fé, estão jogando na loteria toda semana e têm fé que uma hora elas vão acertar os números, né? Acertar os números. Os grandes números ali. Essa fé, ela eu posso até dizer aqui, não sei se é blasfema, posso dizer até que é uma fé burra, é uma fé Ingênua. cega, é uma fé ingênua. Então, tenha cuidado com o tipo de fé que você tem. A falta da prática, ela gera um negócio que chama insegurança. Toda vez que você se sentir inseguro, você não sabe se faz, se não faz, você está com medo, você tem ali o receio de investir em algo, você tem o receio de começar um negócio, você tem receio de tomar uma decisão no teu trabalho, com a preocupação do resultado daquilo, se vai ser o esperado ou não. Posso te falar que quanto mais você praticar, quanto mais você fizer, quanto mais você exercitar a rotina, mais ou menos insegurança você vai ter com relação às coisas. E à medida que você pratica, isso vai criando também confiança em você. Isso vai elevando a tua fé.
nas coisas. Isso vai elevar a sua fé de que as coisas vão dar certo. Tenha cuidado com desistir muito fácil, desistir muito rápido. Toda vez que você desiste muito rápido, é sinal de que você é uma pessoa de pouca fé. Pouca fé em você, pouca fé na espiritualidade, pouca fé no negócio. Todas as vezes que você desiste muito fácil, é um sinal de que você está entregando a grande oportunidade, a grande chance, talvez da virada na sua vida, talvez do momento que vai ali, do ponto de inflexão na tua vida, você está deixando esse momento de lado em troca da pouca fé, da pouca esperança, da pouca confiança até em você. Não desista, não desista até ter fatores e elementos suficientes para poder dizer para você, ó, você já tentou de tudo aqui, não há mais nada que possa ser feito. Porque os melhores resultados, aqueles que valem mais a pena e aqueles que nós vamos lembrar deles por muito tempo na nossa vida, quiçá pela vida inteira, são os que acontecem no médio e longo prazo. É aquilo que você está plantando, plantando, plantando e não vê resultado acontecer. Você está ali, porra, mas eu trabalho tanto, mas eu me dedico tanto. Trabalho aí, igual o Emerson falou, 12, 14, 16 horas no dia. Pô, eu lembro de uma época, cara, em que eu trabalhava, chegava no trabalho às 7 da manhã e ia embora às 2 da manhã. Cara, parece uma coisa irracional, louca isso. Mas eu entrava às 7, saía às 2 da manhã, ia para casa, dava um cochilo e voltava de novo. Eu fiquei fazendo isso durante um ano. Um ano, cara. Uma coisa insana. Acredito que até hoje eu tenho problema de dormir por causa disso. Mas assim, enquanto você não tiver a certeza de que você entregou tudo o que podia, não é hora de desistir. E sempre que você se fizer a pergunta, pô, mas será que eu devo continuar insistindo ou persistindo nisso? Será que não está faltando um pouco de fé nas coisas? Será que não está faltando um pouco mais de acreditar? E aí vale a pena acreditar, aí vale a pena ter fé. A partir do momento que você está entregando, mesmo que você não esteja vendo o resultado. E principalmente por você não estar vendo o resultado ainda. Esse trabalho que eu faço aqui, se 5 anos atrás as pessoas diziam que eu era louco, como é que eu ia começar a viajar por cidades no Brasil para fazer negócio, se eu não conhecia as cidades, não conhecia a região, não conhecia as pessoas, não sabia nem por onde, vamos dizer assim, por onde começar. Pô, você é louco, cara. Como é que você vai fazer? Você vai trocar o teu negócio aqui que você está fazendo por aventurar nisso? Mas eu tinha algo que me dizia que esse era o caminho a seguir. E eu vou te falar que sou muito grato pela fé que eu tive em poder insistir e acreditar nisso. E muitas vezes, Emerson, quando eu estava e voltava para casa de mãos abanando, cara, depois de 15 dias fora, e lá no começo isso aconteceu algumas vezes, voltava para casa de mãos abanando, estava correndo risco, né? Estrada, avião, diaba 4, ficava longe da família e, cara, visitava, batia a porta, conversava e não acontecia nada. Nada, nada, nada. Mas eu disse, cara, eu acho que não está acontecendo porque não é a hora ainda. Uma hora eu vou começar a colher o resultado disso. Não desistir. Pergunta se valeu a pena. Pô, valeu a pena demais. Tem valido muito a pena. Você falou aí uma coisa que é bem interessante. Isso aí é o teste da resistência. Muitas pessoas desistem quando tem uma resistência, e se você passa nesse teste da resistência, você se torna mais forte. Foi feita uma pesquisa, é, sobre as pessoas de sucesso, algumas características incomuns, né, comuns, na verdade, das pessoas de sucesso. E uma das características que foi identificada é justamente isso que o Anderson falou. Pessoas de sucesso, elas parece até antilógico, mas pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e demoram para mudar de opinião. Por quê? Porque ela analisou já as circunstâncias e quando uma oportunidade chega, ela já está preparada para tomar a decisão. Então, ela toma uma decisão rápida. E uma vez que ela toma a decisão, ela vai romper essa barreira até realmente ela ter certeza que não vai dar certo. Ou ela vai até além, né? Ela vai continuar tentando até dar certo. Então, elas demoram muito para demoram muito para mudar de opinião. Tomam decisão rápida e demora muito para mudar de opinião.
Pessoas que não têm sucesso, e aí você vai se identificar ou vai conhecer alguém, é o contrário. Elas demoram para tomar decisão. E aí, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Será que eu vou montar um cachorro-quente aqui? Será que vai dar certo? Será que eu vou começar? E elas ficam ouvindo a opinião de todo mundo, muitas vezes das pessoas erradas. Ela vai perguntar para um funcionário público se deve empreender. Ela vai procurar para o empreendedor se deve fazer concurso. Ela vai perguntar para o médico se deve fazer engenharia. Então, ela demora muito para tomar uma decisão, com muitas opiniões. Ela fica em dúvida e, de repente, ela resolve e toma uma decisão, seja lá qual for. No primeiro desgaste que ela tem, na primeira resistência que ela tem, ela vai pensar assim: poxa, eu sabia que não era para tomar essa decisão, o fulano, o ciclano me deu uma outra sugestão, eu sabia. Então, as pessoas de insucesso demoram para tomar decisão e são rápidas em mudar de ideia, justamente por esses exemplos que eu dei. Quem é você? Você tem tomado decisões rápidas, mas acertadas, ou talvez nem tanto assim, mas você tem caminhado ao ponto da exaustão e não desistir? Ou você é daqueles que demora para tomar uma decisão, quer analisar todos os possíveis problemas que podem ter, pedir todas as opiniões possíveis e, depois que toma a decisão, no primeiro desafio você já desiste? Tá aí a característica de quem tem sucesso e quem não tem. Quem tem fé e quem não tem. Quem tem fé não é aquele que pergunta de todo mundo, mas é aquele que toma a decisão e persiste até dar certo. Não estou colocando aqui uma regra, eu só estou dando dados de pesquisas que comprovam isso. Então você decide. Você é aquela pessoa de fé e se prepara antes para tomar uma decisão rápida no momento que ela aparece, ou você é aquele que não sabe o que vai fazer e quando aparece a oportunidade você sai perguntando para todo mundo e demora demais, até o ponto de demorar que a oportunidade pode passar. É isso aí. Tenha sempre, trabalhe muito no hoje, plante, se dedique, não desista, mesmo que você olhe e perceba que nada está acontecendo, mas está acontecendo, tenha certeza disso, e tenha a fé voltada para o teu olhar no futuro. Sempre olhando e visualizando lá na frente, enxergando qual que será o resultado de tudo isso que eu estou plantando agora. Se visualize nesse resultado lá na frente e tenha fé de que isso vai acontecer, porque para usar a imaginação, que é um dos recursos que nos difere dos animais, você precisa ter fé, porque a gente só consegue acreditar, a gente só consegue visualizar, melhor dizendo, só consegue visualizar aquilo em que nós acreditamos. E acreditar é uma questão de fé, tá bom? Valeu, acho que é isso. Um abraço para vocês, um abraço, Emerson, e até o próximo. Um abraço, gente. Até a próxima.